Queridos, paz e graça, que honra estar com vocês hoje para gravar mais uma pré-aula. Estou muito feliz porque hoje estamos gravando a aula de número 6, já quase no meio da revista. E nós falamos de muita coisa boa e principalmente sobre um termo que está na moda, crise. Mas principalmente também sobre o Deus da provisão, que é essa revista maravilhosa que nós estamos estudando. Eu quero mandar um grande abraço às pessoas que compartilham a nossa lição, que deixam like, que mandam scrap, que estão orando para que esse projeto cresça, para que nós sejamos bênçãos não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Eu inicio essa aula deixando um grande abraço a vocês, que Deus possa nos abençoar. Quero mandar um abraço ao Aparecido Francisco Dias, em São Francisco do Guaporé, lá em Rondônia, a Maria Moura, no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço ao pessoal da MESB SS, lá em Caraíbas, ao meu amigo Jefferson, e está com um site novo interessantíssimo. Se você quer assistir outras lições como o professor Caramuru, o Jefferson e demais professores que estão aí pela internet, pelo YouTube, acesse professoresemcristoebd.com.br. Nós também estamos participando, junto com o professor Jefferson, dessa maravilha que é o site Professores em Cristo EBD. Quero agradecê-lo de coração por estar nos ajudando a divulgar a escola bíblica. Querido, eu quero deixar para você nessa lição grandes coisas que Deus nos revelou, grandes coisas que Deus tem nos revelado. Essa lição de número 6, a lição de número 7, assim como na lição de número 5, Deus tem falado profundamente. Eu tenho recebido inúmeros e-mails, inúmeros scraps. Querido, não posso dar meu WhatsApp. Eu não tenho como, eu tenho inúmeras pessoas que ficam me pedindo meu WhatsApp, mas é impossível, porque senão eu não vou trabalhar, senão eu vou fazer outra coisa. Então acesse o site, vai pelo Facebook ou me mande e-mail, vai ser um prazer, eu vou te responder em menos de um dia, eu te garanto isso. Será uma honra te responder, mas pelo WhatsApp fica impossível por causa do trabalho, por causa da igreja, por causa dos grupos que eu canto e diversas outras coisas que eu faço na igreja. Então eu queria deixar para você um grande abraço, que Deus possa te abençoar e estar conosco nesse projeto EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da DTO, Assembleia de Deus Ministério Teoflotone. A lição hoje nós vamos falar sobre Deus, o nosso provedor. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 26, do versículo 1 ao versículo 6. Leia para a sua sala, pegue e mande no WhatsApp durante a semana para os seus alunos, mande pequenos trechos da lição. Eu tenho feito isso, tem surtido um grande efeito. Inúmeros professores têm feito, colado, colado e levado para a sala ou mandado para o aluno se sente interessado. Leve algo novo para a sua sala, leve algo de extrema importância para que ele se sinta parte da sala. Nós vamos ler tópico a tópico e vamos parar o tópico e explicar um pouquinho de cada tópico. A nossa revista de hoje vai falar sobre um tema muito bom, que é Deus, o nosso provedor, é a lição de número 6, e a leitura bíblica em classe, como eu disse, está em Gênesis, o capítulo 26, do 1 ao 6, leia para a sua sala, é bem pequeno, são só 6 versículos, leia bem rápido para a sua sala. E a introdução dessa lição diz o seguinte, olha o que diz a introdução. Nessa lição de hoje, veremos que assim como no tempo de Abraão, a terra estava enfrentando novamente um período de escassez. Então Isaque, o filho da promessa, foi buscar pastagem no território de Abimeleque, perto da fronteira com o Egito. Porém, Deus apareceu ao seu servo e disse-lhe, não deveria descer ao Egito. O Senhor também renovou-lhe as promessas dadas a Abraão. Canaã deveria ser a casa de Isaque e não o Egito. Canaã celestial é a nossa casa, estamos indo para lá, por isso não se deixe seduzir pelas riquezas deste mundo. Ok, querido? Nós falamos sobre Abraão, nós falamos um pouco sobre Isaque na lição passada, alguma coisa sobre Isaque, e agora nós vamos continuar nessa peregrinação agora de Isaque, não mais de Abraão. Vamos tratar sobre o assunto de Isaque, sobre quem foi Isaque e principalmente das promessas que Deus fez a Isaque. Nessa introdução você vai levar para a sua sala que essa lição em específico, ela vai nos trazer e nos trará uma reflexão sobre o tempo de Abraão e finalzinho do tempo de Abraão e o novo tempo agora que será vivido por Isaque, o filho de Abraão. Mostra ao seu aluno nessa lição que a criação de Isaque foi dentro dos parâmetros bíblicos e principalmente dentro dos parâmetros judaicos.
Abraão ouviu a voz de Deus, saiu com a parentela e agora ele segue um ritual de circuncidar todos os seus empregados, entra no costume judaico e agora a permanência de Isaac vai ser de extrema importância para os ensinamentos judaicos. Se Isaac permanece nos ensinamentos judaicos, ele irá renovar a aliança que Adonai tinha feito com o seu pai Abraão. Você vai levar para a sua sala nesse tópico que quando nós permanecemos na presença de Deus, na presença de Adonai, quando nós estamos voltados para as promessas de Adonai, nós renovamos a aliança com Deus dia após dia. Ok, querido? Já no tópico de número 1, que fala sobre Isaac vai para gerar por causa da fome. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala algo muito bom. O velho nome egípcio do país que nós estamos falando é Kemet, que significa terra negra. Terra ou país é o significado. Tem origem semita e a relação com o nome hebraico do Egito significa Mitzrayim no original. Eu vou colocar abaixo do vídeo para você levar para a sua sala de aula. Provavelmente essa referência era ao solo fértil que tinha na região ali do Nilo, oposto da terra do deserto. Quando nós falamos de Egito, quando nós falamos de deserto, nós devemos lembrar que as crises, elas tendem a nos levar ao velho homem. É interessante que isso significa que nós corremos grandes riscos. Por quê? Porque o Egito traz consigo deuses estranhos, o Egito traz consigo idolatria, o Egito traz feitiçaria. É por isso que nós falamos quando as pessoas querem desviar, você está voltando para o Egito? Essa especificação é a mesma coisa do que Isaac estava enfrentando. Voltar ao Egito significa voltar ao deuses estranhos. Voltar ao Egito significa voltar à idolatria e à feitiçaria. Deus não queria que Isaac estivesse no Egito. Deus não queria que Isaac estivesse voltando para deuses estranhos. Deus faz uma nova aliança e continua a aliança com Isaac, querido. É interessante que tudo contrário é totalmente divergente do que Deus tem para nós. É tudo totalmente contrário. É interessante aqui você falar na sua sala de aula que enquanto o Egito tinha idolatria, tinha feitiçaria, tinha tudo que era contrário ao que Deus tinha para Isaac, para o seu sustento, o Pai Celeste ele não quer nos ver em duplo pensamento, mas Ele quer que nós confiemos em seu projeto, ainda que nós não possamos ver. É por isso que quando Elias desafia os profetas de Baal, ele pergunta: não cocheeis entre dois pensamentos. Nós, na atualidade, não devemos ter pensamentos duplos, mas somente um pensamento em quem? Nos planos que Deus fez, nos planos que Deus faz e nos planos que Ele tem para a nossa vida como servos de Deus. Todos nós temos planos, todos nós temos sonhos, mas só serão realizados quando nós entendermos que nossos planos devem ser primeiro vividos pelo próprio Adonai. Ok? No tópico de número 2, nesse tópico fala sobre promessas em tempos de crises. É interessante você falar nesse tópico e abrir a Bíblia em Gênesis, o capítulo 26, o versículo de número 3. Eu estou na versão judaica e diz, olha que interessante, diz assim: permaneça nessa terra e eu estarei com você e o abençoarei, pois darei essas terras a você e aos seus descendentes. Cumprirei o juramento feito a Abraão, ou seja, a Abraão, seu pai. Olha que interessante. Esse versículo nos leva a uma dimensão onde nós precisamos enxergar o mundo espiritual que Adonai vive e governa. Isaac não poderia enxergar os planos de Deus, mas ele poderia viver os planos de Deus. Entenda, este mundo não tem e nunca terá crise. Qual mundo? O mundo que Adonai vive. Ele nunca teve e nunca terá crise. Adonai não conhece crise. Adonai nem sequer nunca viveu em crise, porque Ele é transcendente e emanente. Antes das coisas virem ao mundo, Ele já existia. É interessante quando nós falamos na sala de aula que Deus não existe, as pessoas faltam pular da cadeira. Deus não existe, Deus é, porque desde o momento em que a terra foi criada, Ele já estava lá.
Leve para a sua sala que quando nós falamos que Deus não está em crise, quando nós falamos que o mundo de Adonai não está e nunca viveu em crise, nós participamos das propostas espirituais, nós passamos a vivê-las, e é interessante que nós passamos a não confiar mais nas propostas carnais, na proposta que o mundo faz. Por quê? Nós passamos a enxergar que ainda que tudo se perca, ainda que tudo que está ao nosso lado caia, ainda que tudo que está ao nosso lado venha a perecer, mais vale aquele que nos guarda, aquele que nos sustém, aquele que nos mantém, do que o que nós temos. Mais vale as propostas, ainda que nós não conseguimos ver, que Adonai fez, do que aquilo que nós temos em mão. Quer algo sobre isso biblicamente? Ok. Salmos 37, o versículo 25 e 26 diz: Fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem os seus descendentes mendigarem pão. É sempre generoso e empresta, e os seus descendentes são abençoados. É promessa, querido. É promessa. Isso significa que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso que vai nos manter durante todo o tempo, até mesmo nas crises. E é sobre isso que nós devemos falar na nossa sala de aula. O tópico de número 3 fala sobre a obediência de Isaac. Nesse tópico, eu queria que você entendesse, e eu já falei muito sobre isso, vai se tornar até chato que eu vou falar aqui de novo, que o obedecer sempre nos trará o quê? Alianças. Quer permanecer com a sua aliança intacta? Obedeça, querido. Quer ter aliança para sempre? Obedeça. O obedecer sempre nos trará alianças. Isaac, assim como seu pai, ele traz a essência de alguém que aprendeu o que é bom. Parte dos problemas das igrejas na atualidade é fruto de pessoas que não têm comunhão com Adonai e ainda que não aprenderam a obedecer os seus líderes. É interessante que eles fogem do conceito e do preceito de Romanos 13, que diz que toda a autoridade foi instituída pelo próprio Deus. Foge desse preceito. Leia a Bíblia, mas não entende, querido. Ou leia a Bíblia e não coloca em prática. Fale para a sua sala que eles querem ser grandes, eles querem ter fama, mas eles não obedecem os seres humanos que eles veem. Como vão obedecer a Adonai a quem não veio? Como nós vamos ter um caráter de obediência a Adonai se nós não podemos vê-lo? Oh, querido, é muito simples. Se as pessoas não obedecem aos seus líderes que estão frente a frente, como vão obedecer a Adonai? Essa enquete deve ser colocada na sala de aula. Quer ser grande líder? Obedeça aos líderes. Quer ter grande projeto? Obedeça a projetos estabelecidos pelos grandes líderes. Quer viver grandes projetos? Viva projetos de grandes líderes, porque só assim eles viverão os seus projetos. O tópico de número 2 fala crise com os vizinhos. Nesse tópico é interessante que vai falar sobre uma cidadezinha chamada Gerar. Gerar em hebraico significa regaão. Regaão tem um significado na atualidade lugar de pernoite ou lugar de passagem. Era um lugar para viver pequeno tempo, não era para morar, era para ficar pequeno tempo. E essa cidade era a principal cidade dos filisteus. Ela estava localizada ali na fronteira do sul da Filístia, não muito distante de Gaza, quando você olha no mapa. A família de Abraão era uma família de paz, e nós podemos notar isso. Por quê? Entenda, querido, o medo de morrer que Abraão teve é interessante. Esse medo de morrer fez com que Abraão mentisse, e a própria descendência de Abraão agora vai fazer a mesma coisa. Isaac vai cometer o mesmo erro que o pai teve. Quando lhe perguntaram sobre sua esposa, ele faz a mesma coisa que o pai, fala que você é minha irmã. Isso está nos mostrando que a crise, ela nos leva ao extremo. Qual o extremo, pastor Elias? O extremo que nos faz pecar, e o extremo que nos faz mentir a nós mesmos.
Eu vejo inúmeras pessoas falando que não tem medo, que no dia que nasceu o medo se escondeu. Para com isso. Nós estamos num corpo humano, e o corpo humano traz consigo a raiz de Adão. A raiz adâmica tem medo, com certeza tem medo, e nós temos um grande medo da morte. Nós precisamos crer que nós vamos morar no céu. Nós tememos a morte e sabemos que para nós cristãos ela é algo magnífico, porque nós vamos nos encontrar com Adonai. Ainda que a nossa carne sinta medo, o nosso espírito se alegra, porque nós sabemos para onde nós iremos, diferente das pessoas que estão no mundo. O subtópico de número 2 da nossa revista fala: Isaac semeou em Gerar. Nesse subtópico você vai falar que a semente que temos é a necessária para nos fazer ricos ou verdadeiros miseráveis. Que interessante isso aqui. Quando nós lançamos a nossa semente, nós entendemos que nós estamos totalmente à mercê do nosso Deus. Já viu aquele agricultor que vai para a lavra, tem um saco de semente e ele utiliza metade do saco para comer e a outra metade que ele deveria comer ele não come, ele planta? Assim somos nós no reino de Adonai. É interessante que nós lançamos a nossa semente no reino de Deus, nós participamos das campanhas, participamos dos dízimos, participamos da oferta, damos cesta aos necessitados, construímos casa, mantemos missionário na África. Eu falo aqui na igreja, é muita coisa, e participamos de pessoas que estão precisando fazer alguma coisa, estão necessitando, e essa semente lançada, ela é a nossa confiança em Adonai. Em contrapartida, querido, quando nós retemos, quando nós comemos o que era para ser plantado, nós estamos nos regredindo, nós estamos encolhendo. Como haverá nova safra se nós estamos comendo o que era para ser lançado no solo? É uma pergunta a ser feita na sala de aula. Como você quer uma nova safra se nós acreditamos na lei da semeadura, se você está comendo o que era para ser lançado no reino, se você não dizima, se você não oferta, se você não tem oferta alçada, se você não participa das campanhas? Isso é confiar em Adonai. No tempo do Senhor não existia, no tempo de Abraão não existia moeda, existia-se o que nós chamamos de troca, e isso era a moeda local. Satanás é quem cria o que nós chamamos de quesito moeda. Quando os gauleus foram invadir a cidade da deusa Juno, na briga soltam-se os botões, e isso é muito interessante, essa história, e ela vai se encaixar na Bíblia, e esses botões passam a ser agraciados pelas pessoas. Eles veem que esses botões foram a derrota dos gauleus, e esse botão tem um grande valor agora. As pessoas passam a trocar esse botão por medida de arroz, medida de feijão, e esse botão agora gera e desperta nas pessoas uma grande curiosidade. Eles pegam, os governadores da época pegam esse botão e imprimem a cara da deusa Juno. Essa deusa agora, esse botão passa a valer. César vem logo depois na história, e você vai ver isso aí ao longo dos anos na história, e ele imprime o rosto dele sobre a moeda. É por isso que César é tão desafiador ao longo da história. E passa-se a ter o que nós chamamos de quesito de moeda. É por isso que Jesus pergunta: o que tem na moeda? O rosto de César? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Essa moeda agora é o que nós chamamos de moeda corrente, ou seja, o mundo jaz no maligno. Não é do maligno, o sistema é do maligno, mas o mundo jaz no maligno, e isso deve ser explicado. Essa moeda agora é o que nós temos em mãos, e os homens matam, os homens brigam, os homens criam intriga, famílias são dispersas por causa dessa moeda. Nós, como servos de Deus, precisamos entender que nós lançamos a nossa semente, porque nós sabemos que Adonai é quem cuida da nossa lavoura, Ele quem faz frutificar. Gênesis 26, o versículo de número 12 ao 14. Gênesis 26, 12 ao 14. Olha o que diz esse texto. Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou. Adonai o abençoou.
13 diz, 13 diz, o homem enriqueceu e prosperou muito, até tornar-se riquíssimos. Ele possuía rebanhos, gados e uma grande casa, e os filisteus o invejavam. Adonai prosperou Isaque, porque Isaque havia aprendido com o pai a oferecer holocausto, a levantar altar e render-se ao Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a entregar a oferta a Deus, a participar do reino com voluntariedade, não por obrigação. Não, querido, não é obrigação. Nós fazemos por amor, nós fazemos como um ato de fé. Isso deve ser ensinado. No subtópico número 3, fala a inveja dos vizinhos. E nesse subtópico eu queria que você levasse para a sua sala que a prosperidade alcançada pelos servos de Deus sempre trará às pessoas desestabilizadas uma crise que aos olhos de Deus é podridão aos ossos. Quando você prospera, quem está do seu lado que é desestabilizado vai ter podridão nos ossos. Por que isso? Vamos entender isso aqui. Provérbios 14, o versículo de número 30. É isso? Provérbios 14, o versículo de número 30. Diz assim, Provérbios 14, 30. Diz assim, a mente tranquila dá saúde ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha que interessante. Essa tese que nós estamos falando é a crise da inveja. Então, as pessoas que estão ao seu lado, quando te vê prosperar, elas são desestabilizadas e elas passam a ter inveja. E isso para Adonai é podridão nos ossos. Entenda que quando nós somos atacados pela inveja, querido, nós dividimos a nossa casa espiritual, que é do Espírito Santo, com quem? Com Satanás. É interessante você falar que assim foram os filisteus. Os filisteus, eles sempre tapavam os poços de Isaque. Mas é interessante que eles tiveram que se render ao entenderem que Adonai sempre estava com Isaque. Quando eles viram a prosperidade de Isaque, eles procuraram estudar Isaque. Eles viram que Isaque tinha um Deus que o prosperava, tinha um Deus que o fazia crescer. Vamos para a Bíblia, Gênesis 26, o versículo de número 28, olha que interessante, diz assim, eles responderam, eles quem? Os filisteus e os demais povos que atacavam Isaque, vimos claramente que Adonai está com você, por isso dizemos, haja um juramento entre nós, façamos um pacto, olha que interessante, façamos um pacto entre nós e você, de que você não nos prejudicará, como nós não o ofendemos, ao contrário, apenas o bem fizemos a você e o enviamos em seu caminho de paz, pois você é abençoado por Adonai. Eles fizeram inúmeras vezes mal a Isaque e depois falaram que não fizeram mal. Querido, quando nós temos a bênção de Deus, os nossos vizinhos têm que ver, as pessoas que estão ao nosso lado têm que enxergar, e acima de tudo as pessoas que estão ao nosso redor têm que vivenciar essa bênção. Não adianta só você falar que é abençoado e as pessoas não enxergarem essa bênção, as pessoas têm que viver. O tópico de número 3 nós vamos prolongar sobre Isaque e fala sobre cavando poços em tempo de crise. Pare a sua sala nesse tópico e explique para a sua sala que a reivindicação dos pastores filisteus, alguns dizem que eram verdadeiras, porque eles haviam apoderado, não querido, haviam apoderado dos poços, não. A reivindicação dos pastores filisteus era errada, porque os poços que eles haviam tomado tinham sido cavados por Abraão, o pai de Isaque. A água nessa época, querido, ela era escassa, e quem tinha um poço tinha esperança, quem tinha um poço tinha vida, e quem tinha um poço tinha um privilégio de ser agraciado pelo próprio Deus. Nós precisamos entender que a bênção de Adonai, ela está conosco. Nós, a igreja atual, somos abençoados. Nós somos abençoados, querido. E é o nosso dever agora
passar adiante o aprendizado e focar em nossos filhos, que nós devemos servir a outras pessoas diariamente, como fez Abraão e como fez Isaac, o seu filho. Tem pessoas que têm tanta coisa, mas não divide nada com ninguém. Tem tantos ternos, guarda-roupa. Se você usa um terno por semana, para que você quer 20 ternos? Para que você quer 10 ternos? Se você usa 2 sapatos, 3 sapatos, para que você quer 10? Para que você quer 50 pares de sapato? Nós somos hipócritas, tantas pessoas precisando de um sapato, precisando de um terno, precisando de roupa, e nós retemos tudo, achando que nós iremos ter as coisas somente para nós. Querido, olha o que Deus te abençoou, olha o que Deus fez com você, olha o quanto Deus te prosperou, e você não tem dividido. Quantas pessoas estão com o celeiro cheio, e inúmeras pessoas dentro da igreja estão passando fome. Procure pessoas na sua igreja que estão necessitadas, procure pessoas que estão precisando de alimento, querido. Seja bênção de Deus nesse tempo, seja bênção de Deus para a sua igreja. E nós vamos continuar aqui falando desse tópico, e nós vamos agora para o tópico de número 2. No subtópico número 2, fala sobre o poço de Isaac. Nesse tópico, nós devemos falar para a nossa sala, levar nessa interação de professores que nós temos, levar nessa coletividade de pensamento, que Isaac, ele sai da terra dos filisteus e sobe para Gerar. Isaac, quando ele sai dos filisteus e sobe para Gerar, ele encontra o mesmo problema. Qual era o problema? A inveja. Os pastores de Gerar, eles fazem a mesma coisa que os pastores filisteus. Eles tampam os poços de Isaac. Agora é interessante que Isaac, ele passa a mesma tranquilidade. Ele, como sempre, confia em Adonai e os entrega os poços aos seus inimigos. Isaac pega aquilo que ele tinha de melhor e coloca na mão dos inimigos. Nós precisamos refletir sobre isso. Será que se o nosso inimigo nos pedir a túnica, nós vamos dar a capa? Será que se o nosso inimigo pedir para que nós andemos com ele 1 milha, nós iremos andar 2 milhas, como diz a palavra? Será que se o nosso inimigo bater na nossa face direita, nós vamos virar à esquerda? Ou vice-versa? Isaac, ele traz consigo um espírito aquebrantado. Ele entrega os poços aos seus inimigos. Quando nos deparamos com perseguição, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, como diz Paulo. Nós precisamos entender, querido, que nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. É o nosso dever clamar a Adonai e entender que Ele fará o melhor com os nossos inimigos. É Ele quem vai tomar para si a nossa vingança, a nossa vontade de agir. É Ele quem vai fazer. Gênesis 26, no versículo de número 30, 26, 30 e 32, diz o seguinte: Isaac preparou um banquete para eles, comeram e beberam. O 31 diz: na manhã seguinte eles se levantaram cedo e fizeram um juramento um ao outro. Então Isaac enviou-os em seu caminho e eles partiram em paz. 32. No mesmo dia, os servos de Isaac chegaram e lhe disseram a respeito do poço que haviam cavado: encontramos água. Quando você entrega o que aos olhos dos homens é bênção, mas que querem criar contenda, e você entrega em oferta pacífica, Deus se encarrega de te dar um novo presente. Isaac provou isso aqui. No mesmo dia, o poço que os seus servos estavam cavando, a notícia foi: encontramos água. Não precisou brigar, não precisou criar contenda, não, apenas confiar. O subtópico de número 3 fala sobre, o subtópico número 3 fala assim: o poço de Sitná. Nesse subtópico, você vai falar para a sua sala de aula algo muito interessante.
O nosso entendimento é que em meio às agonias, ao sofrimento, ao lamento e às dúvidas que nós temos, nós somos seres humanos, querido. Nós passamos por isso. Não existe ninguém diferente um do outro. Nós estamos numa raiz de pecado. E como seres humanos, nós temos agonia, nós temos sofrimento, nós temos lamento e dúvidas. O nosso Deus, Ele não mudou e Ele não mudará. Por que você está falando isso, pastor Elias? Porque Ele continua com o seu olhar paterno. Ele continua com o seu olhar de amor. Ele continua pronto a nos socorrer e a nos ensinar como nos portar, como nos comportar como filho. Ele quer nos ensinar isso, é por isso que nós entramos em algumas crises, porque Yeshua precisa nos ensinar, Adonai precisa nos ensinar como devemos nos comportar como filho. Ele nos ensina e Ele quer nos levar que quando nos deparamos com essas lições bíblicas, nós vemos esses exemplos, nós como servos de Deus precisamos ter paciência assim como Isaac teve, nós precisamos ter amor assim como Isaac teve, e nós precisamos ter confiança em Adonai em todo o tempo, assim como Isaac teve. Quer algo bíblico para isso? Vamos para alguém que sofreu, alguém que padeceu, alguém que foi açoitado, alguém que teve a vida mudada, alguém que sofreu os escárnios de uma era que foi uma era, por que não dizer uma era negra na vida dele. Vamos para a carta de Romanos, vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Romanos 5, o versículo 3 e 4, olha que interessante, diz: mas não apenas isso, alegremos-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. Resistência produz caráter, e caráter produz esperança. Isso é Paulo que está falando, querido. Nós precisamos entender que as dificuldades produzem resistência. Por que nós estamos em dificuldade? Porque nós precisamos ser resistentes. E por que nós precisamos ser resistentes? Porque essa resistência que agora temos vai produzir caráter. E por que nós precisamos ter caráter? Porque através do caráter nós temos esperança. Quando nós focamos em Adonai, quando nós vivemos os momentos de peregrinação, mas confiantes em Adonai, nós passamos a ter caráter e caráter de servos. Muitas pessoas perderam o caráter. Muitas pessoas perderam os ensinamentos e estão perambulando dentro da igreja, vivendo uma vida de falsidade, vivendo uma vida sem espiritualidade. A grande pergunta é: quem é você depois de um domingo? Quem é você depois que as luzes se apagam e depois que você vai embora para casa? Será que você é o mesmo servo dentro e fora da igreja? Pergunte para a sua sala. Eu me despeço de você agradecendo a Adonai por mais uma lição, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo ao Senhor por nos dar a honra de estudarmos juntos e ter você comigo. As minhas orações, as minhas sinceras gratidões. Irene Quírios. Até a próxima pré-aula.